Fala galera, tudo certo? Beleza com vocês? Meu nome é Matheus Máximo, eu sou apresentador do Coringão Esportes. Acabou de passar as finais de conferência, a gente vai dar uma comentada sobre os jogos que teve, sobre a série e tudo mais. Dá a palavra aí pro Douglas. Fala galera, eu sou Douglas, tô aqui vira e mexe, falar um pouquinho de besteira sobre a NBA, a gente vai dar uma comentada agora, como o Máximo disse, sobre as finais do Leste e do Oeste, e é isso aí. Hey, olho no lance. Touchdown, É isso. Então vamos começar aqui com o primeiro jogo da série entre Clippers e Suns. O Hawks ainda estava fechando a série, não estava no jogo 7 contra o Sixers. A série deles ainda não tinha fechado. E foi aquele jogo, né, que a gente já sabia que o Chris Paul estava fora por conta de Covid e tudo mais. E o Devin Booker fez o primeiro triple-double da vida dele na NBA. Coisa que não acontecia. Que não aconteceu, né, na carreira dele antes. Ele também não é um grande passador, um grande pontuador. E o time inteiro jogou muito bem, cara. Foi. Acho que 6 jogadores passaram dos 2 dígitos de pontos. Todo mundo contribuiu, todo mundo fez um pouco de tudo. O Clippers estava bem. O Red Jackson e o Paul George jogaram bem também, só que faltou, né, um pouco de pontuação de outros jogadores, tipo o Zubat, do Man também, que não pontuou tão bem, e o do Morris, que fizeram um jogo um pouco abaixo. E assim o Suns ganhou esse jogo, o primeiro jogo da série. Foi um bom jogo do Devin Booker, né? Ele que não é ele não é um grande reboteiro, as médias dele de rebote não são tão altas, além de também não ser um grande passador, né? Essa grande leva aí de jogadores que tem tal, é, o tal do Mamba Mentality que foi desenvolvido aí ao longo dos anos 2000 pelo nosso querido Kobe Bryant, falecido Kobe Bryant. É, eles têm essa de, pô, vou contar comigo, com o meu time, mas espero que os companheiros entendam, vou pegar a bola e arremessar. O Devin Booker tem muito essa filosofia, assim como o Jason Tatum, né? Não são grandes passadores, são bons, excelentes pontuadores, mas, como você disse, né, foi uma boa atuação do Paul George, com a ausência do Kawhi Leonard, né, por um problema no joelho. Ele teve quase rompimento, né? Ainda não foi confirmado o Cara, rompimento. não dá pra saber. Saiu que foi que rompeu o ligamento cruzado anterior. Só que a gente nunca sabe, a gente nunca tem informação no Kawhi, a gente nunca sabe pra onde que ele vai na off-season, nunca sabe das lesões dele. Ele sumiu quando ele falou que não ia jogar mais pelos Spurs. Ele simplesmente sumiu, nem os Spurs sabiam onde que ele tava. E é isso, Cara Kawhi sombrio. é low profile. É, low profile. E foi isso, né? Assim, como você disse, 6 jogadores passaram dos 2 dígitos. Um bom jogo do Cameron Payne com 9 assistências, né? O segundo maior passador depois, auxiliando bastante o Devin Booker na ausência do Chris Paul no controle de bola, né? Que foi, inclusive, essa se tornou uma grande sina para alguns outros jogos, assim, o Cameron Payne com uma atuação discrepante, assim. É, e é isso, esse jogo foi um jogo disputado, mas por 6 pontos, 2 posses de bola, e, e é isso. É isso desse jogo. O Marcel tá mandando um salve aqui no chat. Salve, Marcelo. E a gente pode passar pro segundo jogo já. Foi aquele jogo que acabou no último lance, né, do Aiton. A gente sabe que pelo ajuste do Ty Lue, ele já estava fazendo isso desde a série contra o Mavis, que era jogar com o Morris de 5 uma parte do tempo. Mas nessa, querendo ou não, o Zubat ele não é um grande defensor e tudo mais, mas eu achei que estava fazendo até um trabalho ok. E também não tinha como deixar só o Morris em cima do Aiton. O Aiton é um cara muito móvel. Em várias posses de bola ficava o Morris junto com o Zubat também para tentar defender o garrafão. E eles botaram até o Cousins que com baixo volume conseguiu jogar muito bem também nessa série, teve um destaque e tal. Botava ele contra o Saric, que o Saric é um cara tão lento quanto ele, mas o Cousins, mais que mais que ele não seja mais o que já foi,
ele consegue ainda empurrar os caras, né? Ele ainda consegue ser um cara forte e tudo mais. Tava jogando bem. E, É. Vai, pode seguir, pode seguir. não, e esse foi o jogo que o Cameron Payne jogou muito, que fez 29 pontos e 9 assistências. Isso. Tô Com um jogando rebote só. bem. Um rebote só. Ah, não, repetindo a boa atuação, né? Só que na outra ele teve uma pontuação bem menor. Esse já teve uma pontuação maior, passando bastante, mas o número de assistências foi o mesmo. Uma atuação um pouco mais apagada do Devin Booker, excelente atuação do Devin do Ayton. Como você falou, o, teve nesse jogo também, nesse jogo 2 o Suns teve 5 jogadores que passaram dos 2 dígitos na pontuação, né, incluindo o Dario Saric. E foi um jogo assim, um jogo pegado, um jogo disputado, lá e cá o tempo todo, com várias trocas de posse de bola, né? Principalmente no final assim do jogo, depois do terceiro quarto, o Clippers conseguiu dar uma recuperada, né? O Suns, né, teve uma vantagemzinha durante o primeiro tempo, no segundo tempo o Clippers já veio bem melhor e conseguiu recuperar, assim, veio com uma partida excelente, só que na hora do vamos ver, a gente conhece o Paul George, né? Ele não conhece ser o cara mais clutch da liga, assim, principalmente quando precisa. É, Ele até que chamou a responsabilidade assim, ao contrário de outros anos, né? Ele não é muito de chamar essa responsabilidade de ser o cara o tempo todo. Até que no Thunder ele fez isso um pouco, né? Até porque ele era o franchise player naquele momento. Terceiro lugar para MVP, estava jogando muita bola. Mas ele teve uma boa atuação, só que na hora do vamos ver, né? Que foi na hora de acertar aqueles 2 lance livres para liquidar a fatura, faltando acho que 7 segundos. 7 segundos não, faltando, acho que era 7 ou 4 segundos para acabar o jogo. Ele não conseguiu converter em nenhum dos dois, das duas oportunidades que ele teve, né? Ele que é um cara que chuta acho que 80% para free throw no, nos playoffs e acabou errando os dois, uma fatalidade. E foi uma jogada assim que já estava desenhada, né? Todo mundo sabia que eles iam botar dentro do garrafão. Para mim, tem duas coisas que são inadmissíveis. Primeiro, o Paul George errar 2 lances livres. O segundo é não ter tido uma maior organização na troca, né? Tudo bem que o Ayton tem vantagem de altura em cima de qualquer jogador do Clippers. Tinha naquela altura, na verdade. Mas se você observar o lance, o Zubat ele toma o bloqueio do Booker, ninguém tira o Booker, ninguém se esforça para tirar o Booker, para não deixar ele bloquear. Ele toma um bloqueio do Booker e depois, é o Zubat isso, o Zubat aquilo. Beleza, ele errou, falhou. Mas ele tava vindo de uma boa partida. Nesse jogo 2 ele tava fazendo. é, ele tava com 11 rebotes, 14 pontos, tava com um jogo muito efetivo no ataque, inclusive. E eu tava gostando até do jeito que ele tava jogando, só que defensivamente ele não é isso tudo. E o time deixou ele vendido, né? Parecia que não sabiam o que iam fazer, mas estava na cara o que iam fazer. O Jay Crowder acertou um lindo passe. E foi isso, né? O DeAndre Ayton botou para baixo e garantiu a vitória por um pontinho no estouro do cronômetro. Foi um jogaço, inclusive. Teve até discussão, né, do se é permitido ou não, mas você tem que botar a regra debaixo do braço que fundo bola não existe interferência no aro, porque não é um arremesso que tá vindo, então Aham. não tem como ter sido interferência, tá em cima do cilindro e tudo mais. E, cara, eu acho que quem errou mais no lance foi o Batum, né, cara, que deixou o Booker fazer o bloqueio em cima do Zubat. O Batum tava em cima do Booker e soltou. Aí o Zubat ficou com dois e ficou com bloqueio. Depois ele ainda tenta se recuperar. Pô, mas muito difícil. O cara no ar, um cara mais alto, mais forte no ar. E ele tentando se recuperar do bloqueio. Então, não tinha o que ele fazer, né? Achei que Não, o de lance fato. todo foi muito bem desenhado. Há pouco Uhum. tempo, eu não lembro qual time que ele tava. Acho que foi pelo próprio Suns. Acho que foi Suns e Memphis. O Tyson Chandler faz um lance igualzinho. A jogada também é desenhada pra isso acontecer. Foi o Knicks, eu acho. O Knicks. Tyson Não, Chandler no acho que Knicks. ele tava no Suns já. É, Knicks, tava no mano. Suns. Não, que Knicks o que, cara? O Booker comemora com ele. O Booker tava no Então Suns, vai. no Knicks, por acaso? Maluco. Então segue. Segue o jogo aí. E
Eu não acho tanto culpa do Paul George, sim. A culpa é dele ter errado os lances livres, mas sem ele, eles não estariam nem disputando o jogo até o fim. Ele fez uma partida muito boa e errou no minuto final. Eu acho que essa off-season dele foi uma off-season de redenção. Eles se despediram, né, dos playoffs agora, chegando numa final de conferência. Primeira vez que o Clippers foi para uma final de conferência. E, cara, na última série ele já tinha mais minutos que o LeBron campeão do ano passado, na última série que tinha jogado. Você vê o nível de Sim. tempo que ele tá em quadra. Ele praticamente não tava descansando, com certeza tava cansado já. Ainda mais depois que o Kawhi machucou, então toda a responsabilidade caiu em cima dele. Era um time que 2 anos atrás era um time para ganhar em 2 anos e não ganhou em 2 anos. Só que a gente viu uma melhora muito grande do time como um todo. Que o time dependia muito do banco. Hoje não mais tanto. E outros jogadores começaram a contribuir. Red Jackson também, desde a série do Mavericks, está fazendo uma série muito boa. Ele que foi um cara que teve muito altos e baixos na carreira dele, um cara que já teve um contrato máximo na NBA. E o pessoal tinha muita esperança em cima dele, do jogo dele, mas ele não conseguiu traduzir isso para a liga. E ele é um cara que depois da troca do Rondo, depois da trade deadline, que todo mundo tá falando, que o Clippers queria, que o Kawhi tá pedindo alguém para levar a bola e tudo mais, ele assumiu mais essa função. Quando chegou o Rondo para disputar a vaga com ele, ele conseguiu se sobressair e fez um playoff muito bom, cara. Ele mesmo falou que não sabe se ele vai ficar no Clippers, e muita coisa tá pra rolar, mas ele é um cara que merece um contrato melhor do que o mínimo que ele tá recebendo hoje. Não, eu concordo, né? Ele jogou muito, assim, uma barbaridade nos playoffs, tanto defensivamente quanto ofensivamente, assim, carregando a bola, fazendo um trabalho muito bom. Como você falou, depois que o Rondo trocou, eu lembro até da semana assim que o Rondo foi trocado, nem tinha jogado ainda, ele já fez um jogão assim, um jogo brabo, e aí ele começou a se destacar. Parece até que ele estava esperando isso, né? Esperou trocarem pelo Rondo para ele poder é, é, começar a jogar bola. Mas, cara, o Terrence Mann também teve uma boa série. Nessa partida, exclusivamente, ele não teve tantos bons números assim, né, no jogo 2. Uma assistência, um rebote e 8 pontos. Mas ele contribui bastante defensivamente, como você falou, o Paul George. Ele estava sendo o segundo cara, assim, ele estava com partidas, vamos ser sinceros aqui, estava com partidas pífias, assim, contra o Mavs e contra o Jazz, né, até a lesão do Kawhi. E depois que o Kawhi se lesiona, de fato, ele assume o posto. Provavelmente ele estava se dedicando, provavelmente não, ele estava se dedicando bastante defensivamente, né? E quando o Kawhi sai, ele assume o papel de protagonista, que é o papel dele, inclusive, né? Porque nem sempre vai dar certo pro Kawhi. Muito de você ter uma segunda estrela, quando um tá bom para uma, tem que estar bom para outra, porque senão, né? Se ficar ruim para as duas, aí fica difícil. É complicado mesmo. Então, é. E esse foi um jogo, assim. Jay Crowder também, pelo lado do Suns, teve uma boa série. É, o Cameron Payne teve uma excelente série. E, e é isso. Sim, sim. A gente pode falar como um todo, pra não precisar passar jogo por jogo e tudo mais. Ah, Aí o próximo jogo, só passar, dar uma pincelada, foi o jogo que o Chris Paul volta e ele e o Booker combinam pra. Deixa eu lembrar, foi alguma coisa de 40, acho que foi 2 arremessos de 40, não foi uma parada assim? Foi alguma coisa calma aí, assim, eu cara. não consigo ver o fio de gol, não, mas Como é eu que consigo ver eles aqui. fizeram 5 não, eles fizeram 10 de 40. Eles, pô, Foi, os foi caras contra o amassaram o Mavis. aro, filho. Aham. Chris Paul mal também, né? Vindo voltando de Covid. E tudo Eu, tava dando errado e as coisas estavam dando certo, né, pro, pro Clippers. Pô, o George fez um jogaço, filho, 15 rebotes, 8 aham. assistências, 27 pontos. Uhum. O Red Jackson também veio num bom jogo nesse, né? 23 Sim. pontos. Zubat também com 16 rebotes e 15 pontos. Zubat teve um bom jogo nesse. Acho que foi o jogo que ele se machuca, não é? O jogo 3? É o jogo 4 que ele se machuca. Foi o jogo 4 que ele machuca, Então, né, no finalzinho do 4. pelo lado do Suns, o Chris Paul com 2 assistências, né? Mas foi um destaque negativo pelo volume de arremesso, né? Desperdiçou muitas posses de bola com arremessos desperdiçados, assim. E o Aiton também, de novo, destaque.
Eu queria dar um destaque também, né, porque eu não tinha dado, pro Michael Bridges, assim. O que ele fez foi sacanagem. Acho que no jogo 4 ele jogou muita bola. A gente tá falando do jogo 3 agora, né? Mas jogo 4 ele jogou muita bola, assim, uma barbaridade. Literalmente acabou com o jogo. Defensivamente ele é muito importante, né, pro time do Suns. Ele sempre costuma marcar os melhores jogadores do time oposto, né? E teve uma excelente série também. Sim, sim. Aí o próximo jogo foi aquele jogo bem atípico, né? Foi um jogo de NBA que foi o Suns no 3-1. Teve alguns erros de arbitragem, mas acho que a arbitragem estava ruim para os dois lados. Então, também não acho que é desculpa e tudo mais. Foi 84-80, coisa típica, né, na NBA, um placar tão baixo, menos 90 Sim. pontos para os dois times. Vai ter um jogo que É. o último quarto foi bem duro de ver, né, que os caras não estavam conseguindo pontuar, filho, de nenhum jeito. Hum. Não, é um jogo bem atípico de fato, né? 160 pontos somados, 164 pontos somados, assim. Acho que quem apostou no over no bet se deu mal. Quem foi no under, show de bola, viu? Porque, porra, passou por muito. Provavelmente os dois times vinham para sempre mais 100 pontos durante a série, né? E do nada vir para um jogo de 80 cada. Não foi no jogo 4, perdão, errei aqui. Não foi no jogo 4 que o Michael Bridges jogou pra caramba, mas, pô, 3 rebotes, 6 pontos, 3 assistências, 39 minutos em quadro, uma mesma máquina. 25 pontos pro Devin Booker, 22 rebotes pro DeAndre Ayton, então uma partidaça defensiva do DeAndre Ayton. Ele foi bastante dominante, né, durante a série, até porque o, o Clippers rodava muito no small ball, então sobrou bastante para ele e até que, digamos que ele não ficou tal qual o Gobert, né, assim, perdidinho em quadra, assim, ele serviu de bastante, porque o Gobert, quando jogou contra o small ball do Clippers, passou mal e acho que foi aí talvez a grande falha do time do Jazz, que não conseguiu chegar às finais de conferência. E o Ayton não conseguiu se mostrar mais móvel, é, explorando bastante o ataque, conseguindo defender umas bolas e fez seu papel, né? Durante a série, acho que isso é isso que importa no final das contas. Sim, sim. No próximo jogo, o Paul George faz um jogo absurdo de 41 pontos, 13 rebotes e 6 assistências, mas mesmo assim não é suficiente. O Suns passa por eles. O jogão do Cameron Johnson tá muito quente, né, cara? O cara chutou 83% de 3, cara. Errou um arremesso. 6 arremessos, errou um. Jogo 5? No jogo 5? É, pô, jogo 5. Não, o jogo Do 5 3 a foi. 2, pô. Quando fica 3-2. Sim, sim, sim. Ele acertou 80%? Foi, pô. Arremessou 6 vezes, acertou 5. Brabo. Tá muito É, quente. O Booker também fez um bom jogo e o Chris Paul também. Mas, tipo, o tipo, pior de tudo foi que além do Paul George, o Morris e o Red Jackson passaram dos 20 pontos. Cousins fez aquele jogo, né, que ele tá 11 minutos ele fez 15 pontos. E mesmo assim sim. não foi suficiente. Eles tomaram muito ponto e tiveram muita dificuldade, né, cara, na marcação nesse jogo. Dava pra ver que. Então, o que, assim, eles estavam meio com a gola no pescoço, né? Tipo, o jogo do 3-2. É, eles se perdessem, estavam para casa, então jogaram tudo que podiam. Como você falou, o Paul George com partidaça com mais de 40 pontos. Sim, o Red Jackson e o Marcos Morris passando dos 20 pontos. Cousins com 15 pontos em 11 minutos, que é um bagulho assim, de maluco, assim, principalmente porque ele tá jogando assim. Parece que é um flash do que ele já foi no passado, né? Vale destacar que o time não estava passando muita bola, assim, não tem ninguém que se destaque por um número alto de assistências. O maior passador da partida foi o Paul George, né, com 6 assistências, significa que o time não estava tentando mais um contra um, então não estava explorando muitas bolas, não estava explorando muito jogo com a bola passada. Pelo lado do Suns, né, dá para destacar o Devin Booker com 31 pontos, o Chris Paul com 22 pontos, 8 assistências e só, né? É Sim, isso. sim. E a gente pode passar pro último jogo já, cara, que foi a Masterclass, né, do Chris Paul. 41 pontos, 4 rebotes e 8 assistências. O jogo dele foi absurdo. O Booker também passou de 20 pontos.
Crowder fez 19, o Aiton fez 16, 17. E, cara, um jogo muito bom. O Suns tava na frente, né, o tempo todo. Tava com muito cara que o Suns já ia vencer o jogo. E eles só foram Uhum. abrindo, abrindo, as coisas começaram a dar errado. Aí o Beverly perde a cabeça também no jogo. A gente sabe que é um jogo decisivo e tudo mais. Depois ele até pede desculpa pro Chris Paul no Twitter e tudo mais. O Morris estava bem. O Paul George, ele poderia tá melhor, né? Eu acho que ele precisava fazer aquela atuação que ele fez de 40 pontos ou quase isso, uns 30 e pouco, né? Pra eles competirem. O Red Jackson também não conseguiu jogar tão bem. Ele até chora depois do jogo, né? Na entrevista. E foi, foi os melhores playoffs dele, uma temporada dele de também redenção. Um cara que estava jogando pelo mínimo, que não sabia se renovar com ele. E falando em redenção também, para fechar aqui, falar sobre o Cameron Payne, né, cara? Que foi um cara que foi draftado pelo KC e tudo mais. É um cara que é muito lembrado pelas dancinhas dele com Ashbrook, com os apertos de mão. Mas ele é um cara que teve uma carreira bem dura, né, cara? Que foi mandado pra G-League, aí é dispensado, vai pra China, volta. Ano passado na bolha precisavam de um armador reserva pro Rubio e eles contrataram ele, deram mais uma oportunidade para ele. Provavelmente seria a única e a última dele, né, na NBA. Ele consegue jogar muito bem. O Suns faz aquele 8-0. Ele é mantido no time para a próxima temporada. Faz uma temporada muito boa. Ele que é um cara que falava que ele não tinha basquete para ser jogador profissional, né, na NBA. E deu a volta por cima, cara. Acho que é uma das histórias mais bonitas desse playoff e tudo mais. E é um cara que eu torço bastante por ele. É, né? Tiveram alguns, nesse playoff tiveram alguns jogadores assim que, assim como o Kenan Payne, porque ele é o principal destaque, agora tá nas finais da NBA, vai disputar. Já vou adiantar aqui que eu acredito que seja campeão, né? Acredito que o Suns deve dar bola no Bucks. E como peça fundamental, né? Ele entra bastante assim na rotação, óbvio que depende dos ajustes do técnico do Suns, é um cara que faz bastantes ajustes conforme os jogos passam, né? Mas, cara, assim, sériezaça dele e tipo, eu gostei, nunca tinha visto ele parado assim pra ver, porra, o Cameron Payne jogando. Ele jogou bem pra cacete, assim. Eu não sou um cara que gosta muito de acompanhar o Phoenix Suns, apesar de ser um time como tem dessa temporada, eu quase não vi jogos deles. É, E, tipo, ele jogou bem demais, né? O nosso carinha de rato. Além dele, como você falou, Masterclass do Chris Paul, tipo, o jogo, parece ter engraçado isso. O Clippers parecia que ia encostar, chegou acho que cortar a diferença para 10 pontos. Só que o Chris Paul falou, pô, eu vou ensinar como é que se joga basquete. E botou a bola debaixo do braço, foi para cima e fez o que queria. Matou a bola de três, distribuiu passe. Literalmente ensinou os caras a jogar, cavou falta, independente de qualquer coisa. Foi importante defensivamente. É, o jogaço também, partidaça do Jay Crowder, que há de se falar, eu não sei se eu falei antes, né, mas ele fez uma sériezaça. O passe pro DeAndre Ayton no jogo 1, no jogo 2 é dele, inclusive. Ele que é um bom passador. É um jogador. Assim, eu gosto do Jay Crowder, eu gosto do jeito que ele joga. Ele estava no passado no Heat, né? No Isso. começo do. Tava no Heat, chegou às finais da NBA. Segunda final de NBA seguida dele, né? Ele que, porra, um jogador assim defensivamente, 3 and D, né? Quase nunca 3, ele quase não chuta de vez em quando assim, não tem um volume muito grande, mas a maioria das bolas que ele pega para arremessação de 3, né? Tanto que, se eu não me engano, teve uma partida assim nas finais da bolha, ou foi nos playoffs, eu não lembro, que ele matou bola pra cacete de 3. Mas o jogo do Devin Booker, assim, 22 pontos, depois que o Petrie voltou, ele não teve muitas partidas assim, porra, falar. O Booker tá tendo um destaque individual enorme, assim, né? Mas 22 pontos, não tem o que falar. E, como você falou, né? O Chris Paul, perdão, o Paul George, ele vinha cansado do jogo anterior, né? Acredito que ele tenha se doado bastante para fazer aqueles 40 pontos. É, Então ele já veio desgastado. Ele até tentou, se eu não me engano, ele fez ainda.
23 pontos, 21 pontos. 21 pontos, 9 rebotes, mas nada que conseguisse tirar a derrota que já parecia certa, né? Do Clippers. O Morris teve um excelente jogo, o jogo 5 do Morris, é o que estava mantendo o Clippers vivo, né? Ele fez 26 pontos, 9 rebotes também. E é isso. Como você falou, o Red Jackson não teve uma partida muito brilhante, apesar de 8 assistências. E o Pat Beverly estava tendo um excelente destaque defensivo até perder as estribeiras com o Chris Paul, porque levou uma encarada e a gente sabe, né, como é que é o nosso querido Zé Pequeno, como diria Ron Mendonça, chatinho. Também vale destacar, boa partida do Cousins, ele entrou bem, fez 12 pontos em 14 minutos, tentando segurar o Suns também, mas de nada deu certo. E assim terminou a série do Clippers e do Suns. Sim. Então, fechamos aqui a série do Oeste. Vamos já pro Leste. Primeira partida entre Bucks e Hawks foi um jogo ridículo, cara, que Giannis e o Holiday combinaram para 67 pontos, mesmo assim perderam. Triang fez sozinho 48, 7, 11. Cara, que ninguém dobrou nele, não teve dupla marcação. O Holiday tava com muita responsabilidade ofensiva e não tava conseguindo também acompanhar tanto o Trae Young. Não tinha uma trap, não tinha nada para tentar parar o Trae Young e ele podia fazer tudo o que ele queria, né? John Collins também fez uma partida boa, né? Muito também um pouco inflado, né? Pelo Trae Young também. Sempre achava ele por uma ponte aérea e tudo mais. Ele aberto para fazer um pick and pop. E apesar do jogo ter sido apertado no final e tudo mais, o Hawks sempre na frente e pô, o Trae Young deitou naquele jogo. Não, assim, pô, cara, parecia que o Bucks não tinha resposta pro que o Triângulo podia fazer o tempo todo. É até o jogo, se eu não me engano, é o jogo daquela ponte aérea, né? Que ele dá lá na Casa do Chapéu. É esse mesmo. É isso Ele mesmo. dá uma ponte aérea pro Kawhi lá na Casa do Chapéu, tipo, os caras tentam dobrar nele e ele só lança a bola. Os caras simplesmente não tinham resposta pro que o Triângulo podia fazer, né? E aí, a partir disso, todo mundo pensa, será que dá? Porque na minha cabeça, pô, o Hawks não vai dar dentro do Bucks, né? Ganhou do Sixers não sei como, não vai dar dentro do Bucks. Mas chega lá, ganha do Milwaukee em casa e aí tu já pensa assim, pô, e aí, agora? Vamos ver os caras. Mas foi uma partidaça também. Além, como você falou, do John Collins, né? Com 15 rebotes e 23 pontos. E teve uma excelente partida também. O Capela também, que é outro que bota para baixo, né? Joga para cima, ele bota para baixo. Com 19 rebotes, apesar do garrafão muito forte do Bucks, né? Com o Giannis, Brook Lopes, Chris Middleton, que também não é baixo, né? Ele acho que tem mais de 2,05 metros, acho que tem 2,08 metros, um bagulho assim, ou 2,06 metros, mas é por aí. E acho que o grande destaque, assim, além do Giannis e do Drew Holiday, que teve 33 pontos, 10 assistências, é a, a, a não dá para dizer péssima, né? Mas a atuação abaixo do próprio Chris Middleton, né? Eu Não. não consigo A entender os baixa, números. a baixa é muito generoso, ele chutou 26% Então, não, de no primeiro quadra. jogo eu não tô com a porcentagem aqui certinha, eu só Ah, tô vendo sim. os números crus. Sim, Mas 26% de quadra. eu lembro que tinha sido um jogo, assim, horroroso dele e que não foi só esse, assim, durante a série, né? Ele teve muitos altos e baixos. Acho que durante os playoffs todos, né? Por mais que ele tenha feito alguns bons jogos, ele fez Sim, mais sim. jogos ruins do que jogos bons. Sim, sim. Isso é uma grande verdade, né? Ele tava ele só. Deixa eu falar, as partidas de maior destaque dele foi justamente quando ele foi mais necessitado, assim. Foi naquele jogo 7 contra o Bucks, não, contra o Nets. E nesse último jogo agora, assim, foram as partidas mais brilhantes dele. Nos dois últimos jogos agora, na verdade, né? Durante os playoffs todos, assim. E ele parece que estava se guardando para esse momento, porque ele teve atuações muito abaixo. Ele é um cara que se cobra bastante, né? A gente vê até ele irritado. Quando o cara perde a cabeça assim também é bem complicado, né? Ele Sim, jogou sim. 40, apesar disso tudo, ele jogou 41 minutos. E vale destacar também uma boa atuação do Bobby Portis, passando de 11 pontos aí, com 15 minutos jogados. Aí acho que foi a partida. Acho não, né?
foi a partir desse jogo que ele começou a crescer e ganhar mais minutagem durante a série, né? O Sim, nosso sim. querido Bob Portis. O próximo jogo foi um passeio do Bucks, que simplesmente os Passeio? arremessos Que do. passeio? Que passeio? Aí é foda. E, e tipo, nenhum arremesso estava caindo pro Hawks e o Bucks estava. Muita coisa estava dando certo, o Holiday estava bem, o Giannis estava bem. O Middleton fez um jogo menos pior, né? Não dá, eu acho que é um jogo ok, tá ligado? Na média, mas 15 pontos pra ele e tudo mais. O Brook Lopes conseguiu explorar mais o garrafão, fazendo 16 pontos. E ele também tava puxando muito o Capela pra fora, né? Explorando também com a bola de 3 e tava jogando mais Aham. aberto e tudo mais. E, cara, o Hawks não tava conseguindo fazer nada, o jogo abriu muito cedo e também acabou muito cedo. Então, todo mundo, acho que nos 5 minutos finais, ou 6 minutos finais, já tinha todo mundo saído, né? Todo mundo ralado, porque de fato o jogo estava bem encaminhado já para a vitória do Bucks. O Trae Young, eu me lembro que esse jogo tipo, não foi um jogo muito brilhante dele, assim, as coisas não estavam dando muito certo. Parece que o técnico do Bucks, que é conhecido por não fazer muitos ajustes, conseguiu ajustar algumas coisas na defesa. E principalmente deixar o Drew Holiday mais tranquilo, né, para marcar um Trae Young sem tantos deveres assim. E com isso o Bucks conseguiu anular o principal jogador, né, que é a rodinha basicamente do Hawks. O Bogdanovic não teve. Eu lembro também que esse jogo do Bogdanovic foi um jogo assim lixoso. Ele fez 8 pontos e 4 assistências. Jogou 18 minutos só. Não sei se foi porque ele sentiu o joelho, mas se eu não me engano ele não estava arremessando muito bem nesse jogo. Assim como veio também não arremessar bem no último jogo agora. Ele que é uma importante válvula de escape, né? Para quando o Trae Young não está bem, a bola vai para a mão dele, vai para a mão do Gallinari e esses caras conseguem ser válvulas de escape assim para o time do Hawks. E não estava caindo a bola dele, simplesmente assim. Foi uma partida ruim, um dia para se esquecer. Eu lembro que o Trae Young até falou que a culpa era dele, que podiam culpá-lo porque o time não jogou bem e que iam fazer melhor em casa, né? E a gente passa pro jogo 3, que é o fatídico dia. Sim. Nesse jogo 3, Giannis e Middleton combinam para 71 pontos. Agora sim, um jogo muito bom do Middleton, fazendo stats, acho que é 38, 11, 7, né, que ele faz. E arremessando quase 60% de quadra, um número excelente. E 50% de 3. O Holiday quase não pontuou, fez 6 pontos só, mas ele foi primordial para defender o Trae Young. E limitou o Trae Young a 35 pontos. Nossa, mas ele fez 35 pontos. Só que estava impedindo muito ele de passar a bola. Ele só teve 4 assistências nesse jogo. Tava tendo muita dobra para fora. Aquela que ele empurra o cara pra lateral e tudo mais. Pra Uhum. tentar evitar de abrir pro passe. E o Giannis também fez um excelente jogo, né? Jogou muito também, com 33, 11, 4. E Bob Porte, né, de novo, você destacou já, fez 15 pontos. Do outro lado, eu tenho destaque também do Gallinari, que fez 18 pontos. E tá matando muitas bolas difíceis, tá mantendo o time vivo, mas no final o Bucks abriu. Uma coisa que ficou pro resto da série também, né? O Gallinari ser o desafogo que vem do banco, até porque ele já tá ali para isso, né? Mas a bola vinha na mão dele, ele arremessava e tipo, foi a assassina dos jogos seguintes, assim. Até porque o Bogdanovic não veio bem para essa série, inacreditável como ele estava bem na outra série, nessa ele não veio, fez jogo para mais de 20 pontos, mas nessa ele não veio bem, assim, não passou dos 10 pontos nenhum jogo até aqui, né, nosso cara está no jogo 3, passou dos 10 pontos em nenhum jogo, ele que é um jogador importantíssimo para fazer a bola girar, para pontuar, como eu já disse antes. E foi isso, tipo, como você falou, o Joe Holiday é importantíssimo defensivamente. É porque defender cansa muito, assim como atacar, né? Mas defender acho que é muito mais cansativo do que atacar. Principalmente um cara muito móvel como o Trae Young. É... E o Joe Holiday conseguiu limitar, como você falou, não a pontuar, né? Porque ele fez 35 pontos, mas isso talvez ele já fizesse de qualquer jeito, até porque a Sim. bola passa muito na mão dele. Mas ele não conseguiu fazer o time rodar, né? Que
assim, é o mais importante, ele é o cara que faz o time rodar, até porque ele não consegue fazer tudo sozinho, né? Ninguém consegue. Sim, É... E para você ver, além de tudo, o Drew Holiday se mostrou bastante importante off-ball, não só na defesa, como fazendo o time rodar. Ele passou boa parte dessas bolas para o Chris Middleton, terminou com 12 assistências, né? E, e fez o time rodar. Literalmente a função dele foi se resguardar para a defesa, carregar a bola, passar a bola, botar os caras na melhor posição possível para eles poderem finalizar, né? sim, sim. E, infelizmente também uma coisa que prejudicou muito o Hawks no final do jogo é a lesão do Trae Young, né? Que ele pisa sem querer no pé do árbitro e tem uma É, microfissura no tornozelo. E dali eles não conseguiram mais jogar, ficou muito complicado. Talvez o jogo ainda fosse competitivo e o Hawks ainda tivesse uma chance com ele em quadra. Porque tava muito parelho, né? E depois da lesão dele abriu muito. Aí acontece no próximo jogo também. A gente já passa pro próximo jogo. A lesão do Giannis. Infelizmente, né, ele ó, teve uma infelicidade. Ele jogou 24 minutos. Ele teve uma hiperextensão do joelho dele e tudo mais. Um lance que o Capela também não teve culpa nenhuma, não tava nem vendo ele, né? E ele cai assim, depois vai direto no joelho dele sem querer, né? E eu vou também fazer um destaque aqui pro Enika Congo, um cara que eu gostava bastante desse draft. Acabou caindo no Hawks, né? Que já tem um pivô bem dominante, titular e tudo mais. Mas ele tá fazendo um trabalho muito bom, cara, em cima do Giannis. Ele tava conseguindo defender ele muito bem. Até sim, acontecer a sim, sim. lesão, né? No jogo três eu lembro que ele teve uma partida de destaque, assim, né? Apesar de qualquer coisa, acho que ele deu ainda 2 tocos no bagulho, né? Alguma coisa assim. Ele tava jogando bem demais, assim, tipo, ele conseguiu parar o Yannis da maneira possível, assim, da maneira que os humanos conseguem, e fez uma boa partida, tanto que ele começou a ganhar mais minutagem também, né? Pro resto Sim, da sim. série. É, pode seguir. Ah, eu logo depois que o Giannis machuca, já era o jogo que todo mundo esperava que o Bucks ganhasse, né? O Trae Young tava fora já tudo mais. E o Williams não deixou isso acontecer, né? Primeiro jogo dele na carreira de titular em um playoff. Ele jogou muito bem, cara, fez 21 pontos. Mas não só ele, né? O Bogdanovic também fez 20 pontos, Capela 15, o Huerter fez 15 também. O Ken Reddish volta muito bem naquele jogo, mete praticamente 4 bolas seguidas de 3. Ele que é um puta defensor. Ele é um cara que tava dado como temporada perdida, né, pra ele. E ele volta no jogo da série, mas dava pra ver que ele não tá com condição de voltar ainda, tava bastante sem ritmo. Aí ele volta nesse jogo, joga bem, Gallinari também bem, o Okongo também, como eu falei, jogou bem. Foi um jogo que, por mais que o Triang não tava, o time inteiro jogou, né? O time inteiro jogou bem. Então, mais ou menos, né? Tipo, acho que talvez por muita falta do Trae Young, o John Collins não conseguiu ter uma boa atuação ofensiva, assim, terminou o jogo com 4 pontos em 30 minutos, uma assistência e 7 rebotes. Isso não é um dos números deles, assim, acho que isso faz muito do, do quão importante o Trae Young é para esse jogador, né? Acho que o Trae Young eleva bastante o nível do John Collins. Como você falou, partidaça assim do Williams, ele que é dali da região de Atlanta, né? Gosta da cidade, pensou em parar com basquete. Depois desse jogo, todo mundo falou: pô, caraca, ele joga muita bola, assim. Jogaço do Bogdanovic, primeiro dele na série, assim, que ele conseguiu passar de 20 pontos. Um jogo mediano do Clint Capela, mas acho que o Louisville conseguiu distribuir muito mais a bola em torno do perímetro, né? A especialidade dele é melhor essa, ele conseguiu distribuir a bola em torno do perímetro e o pessoal do Garrafão acabou ficando sendo um pouco prejudicado. Mas partidaça assim de todos. O pessoal do Garrafão defensivamente teve uma atuação muito boa e foi isso. Sim, sim. E é isso desse jogo. Então a gente pode passar pro próximo jogo da série. Que é um jogo que também estava disputado, né? O Williams fez um jogo bom. O John Collins conseguiu fazer um jogo melhor, né? Com 19-8. O Bogdanovic chamou a responsabilidade, fez 28 pontos. O Linari também veio muito bem do banco. Mas o Brook Lopes, pô,
virou cheque naquele jogo. Do nada, filho. O cara doutrinou, né? Uma Não, o Brook partida Lopes, pô, absurda. sacanagem, né? O que ele fez foi brincadeira. Bob Portis também fez 22 pontos. Aí juntou com o Holiday e com o Middleton. Os, os quatro combinaram para mais de 100 pontos, quatro jogadores. Então, Hum. fizeram praticamente toda a pontuação, né, do time. E foi um jogo bem, Sobrou bem coletivo, né, do time, tudo mais. demais, assim, né? O Chris Middleton, com a ausência do Giannis, jogou 45 minutos, assim, né? Deu pra ver que, tipo, ele jogou bastante tempo, muito importante, matando bolas cruciais. Quando o Atlanta tentava encostar, ele ia lá e dava uma cutucada, ele e o Bob Portis, principalmente. O Drew Holiday distribuindo muito bem o jogo, com 3 assistências. Hum, PJ Tucker, que a gente não comentou ainda, mas teve uma importante atuação durante a série, assim, né? Acho que talvez o Bogdanovic tenha ido mal muito por conta dele, assim. É um excelente marcador. Jogou muito nessas finais de conferência com o Bucks, muito, muito mesmo, apesar de não ser um exímio pontuador. É um jogador assim de importância defensiva absurda, é o cara que dá raça, vai até o último segundo na bola. E assim, tipo, atuação de tirar o chapéu assim, do Brook Lopes, coisa que eu particularmente nunca vi ele fazer. Era tudo que é jeito, era ganchinho, era bola de 13, era bola do mid-range, era bola de não sei aonde, da zona morta dentro do garrafão. Pô, o cara tava, tipo, endemoniado, tá ligado? Então não Como teve capela, não tava, teve ninguém. tava que nem um Gabigol, predestinado. Porra, não teve ninguém, filho, não teve capela. E bem defensivamente. Vale ressaltar que ele não tava bem só ofensivamente, estava bem defensivamente, tá? Pelo lado do Hawks, Kevin Hunter não teve um bom jogo. Ele que estava vindo de uma boa série, né? Na série passada ele teve atuações assim excelentes e nessa série não conseguiu repetir. Acho que a melhor atuação dele foi no jogo 4, né, que ele teve 15 pontos. Djokovic teve um bom jogo. Bogdanovic chamando a responsabilidade com 28 pontos, mas não foi o suficiente. Também tendo um jogo importante. Tentando também manter o Atlanta vivo, ele e o Galo, né? O tempo todo. Lou Williams, que é um bom pontuador, já sabe jogar só pontuando. Conseguiu fazer 17 pontos ainda, mas eles acabaram perdendo por 11 pontos. Bem no final, assim, perdão, o Bucks consegue passar, abrir uma vantagem maior e aí a vaca deita, né? E aí não tem o que fazer. Sim, sim. A gente vai pro último jogo da série. Que o Holiday e Middleton fizeram um jogo bem interessante, não um bom jogo. E Bogdanovic também jogou bem. Ken Red, né? O homem da troca. O homem da troca do Luka Doncic. O Hawks recebeu o Realmente, Ken Red e o, dois. e o Trae Young. Hum. Cara, Além de duas escolhas, né, de primeira rodada. Foi duas sim, ou foi sim. uma? Foi duas escolhas de primeira rodada. Uma foi Que o renderam do bons Ken Red. jogadores. Uma foi o Ken Reddish e a outra foi o DeAndre Hunter, que fez falta pra Uhum. caralho nessa série, tá? Fez muita falta, né, cara? Machucou, né? Contra Muita os falta. Sixers. Ele machuca. Muita. É um cara que Ele arremessa muito bem, defende muito bem. vinha de Cara uma que boa temporada. seria muito importante na rotação desse time e tudo mais. O Ken Reddish faz um bom jogo. O Bogdanovic também faz um jogo interessante. Só que eu acho que faltou, né, cara, dos outros jogadores. Um pouco a mais, né? O Trae Young vai pro sacrifício. Mesmo não tendo condições, né, dele estar em quadra, ele força bastante bola. Ele tava praticamente só arremessando, né? Não tava conseguindo infiltrar. Mas ele foi lá, ele tava lá, deu a cara pra tapa, né? E foi pro jogo. Mas eu acho que tem muita coisa boa pra se tirar dessa série do Hawks. Um time que eu não esperava chegar aí. Era o time nesses playoffs que chegou longe. Uma das jornadas mais difíceis, né? Desde o Rockets de 95. Um time que, sem mando de quadra, foi o único campeão da NBA. E o Hawks vinha com essa narrativa também para igualar o time do Rockets. E infelizmente eles não conseguiram, né? Não conseguiram chegar lá. Mas agora um Bucks passa, faz uma série, consegue convencer, consegue mostrar pro mundo que o time deles não é só o Giannis, né?
E, Uhum. cara, eu não sei, o Marcelo tá até perguntando aqui no chat se acha que o Antetokounmpo volta para as finais, mas eu acho possível, sabe? A gente não sabe o grau da lesão dele e tudo mais, mas só por não ter nenhum dano estrutural, né, como passaram, pode ser que ele já possa ter alguma condição de jogo, né, nas finais. Cara, talvez com bastante proteção assim em volta do joelho dele, com mobilidade provavelmente reduzida, assim, é algo que provavelmente vai incomodá-lo, mas para proteção pessoal, né? Assim, é importante ter. Acredito que ele volte, até porque tipo, o sonho de todo jogador é ser campeão da NBA, né? A gente viu ontem, inclusive, o Doncic falando que prefere ganhar as Olimpíadas com a Eslovênia do que ganhar a NBA, que não se importaria de ganhar ambos, óbvio, né? Óbvio que vai dizer isso, mas que ele prefere ganhar as Olimpíadas com a Eslovênia, que é uma atitude muito louvável, sabe? Tipo, poucas pessoas querem honrar o seu país, a sua nação. Ele que é um moleque que não começa tanto desse, mas enfim, voltando ao assunto das finais, acredito que seja possível, assim. Eu não sei se a Grécia já está classificada para as Olimpíadas, não sei se Cara, eles está. jogaram ontem contra a República Tcheca, não cheguei a ver o resultado, vou pesquisar aqui, pode ir falando aí. Enfim, não sei. Caso a Grécia se classifique para as Olimpíadas, aí há de se pensar, porque caso ele tenha qualquer problema assim mais sério, né? Ele já perderia as Olimpíadas, além do começo da outra temporada, provavelmente. Mas eu acredito que ele queira bastante jogar esse começo de série. Queira pegar a série desde o começo, né? Até porque ele sabe que o time sente muita falta dele, tanto defensivamente Perdeu. quanto ofensivamente. República Tcheca que Perdeu? passa. República Tcheca que passou. Então, ele vai jogar. Certo, já dou certeza que ele vai jogar. É... Porque, cara, não é todo dia que se joga mais finais de NBA e se essa for a única oportunidade da carreira dele, sabe? É, tem isso Ele. também, né? A gente Então, viu, né, o Duran voltando pra um jogo se lesionando, mas a gente sabe o quanto é importante uma final e tudo mais. Pra ele, talvez também, como o Doncic, seja melhor ganhar uma Olimpíada, porque pra um cara não americano, uma Olimpíada é uma coisa muito importante. sim. Eu sei que os americanos, eles não. Pelo menos no basquete, eles não têm tanto afinco e tudo mais. Às vezes já Uhum. foram com os times meio B para as Olimpíadas e tudo mais. Mas, pô, pro europeu é uma coisa que é muito grande, né, cara? O Brasil também, cara. O Brasil um dia ganha uma Olimpíada, cara. Imagina de basquete. Coisa muito bonita. O Brasil que foi eliminado ontem, infelizmente. Uhum. Triste demais. Jogamos, jogamos bem durante todo o pré-olímpico, né? Mas infelizmente nosso pior jogo foi ontem, né? Só o jogo da Não. final. O Mo jogo. Wagner virou o Dirk Nowitzki pra gente. O cara que não consegue dominar uma bola na NBA. É complicado mesmo. Pra tu ver a diferença do nível dos caras da NBA, né? Imagina se tivesse Schroeder, se tivesse Kleber, que são os É, caras o melhores do Schroeder mundo. tava fora lá do jogo, que nem o Tava Spike Lee, vendo, né, né? Tava vendo. comemorando. Provavelmente ele deve Aham. se juntar com o time olímpico. Ah, não, com certeza, né? Com certeza. Tipo, eu não sei se ele fez o college nos Estados Unidos, mas para ele deve ser importantíssimo ganhar as Olimpíadas com a Alemanha, né? Uhum. E né? Porque, porra, time de branco, a Alemanha só tem. Cara, e aí é duro, que tem a Alemanha que a gente conhece, né? Conhecida por algumas paradas, hoje em dia não, né? Mas conhecida por algumas filosofias antigas. É, e, tipo, o time da Alemanha não tava completinho, né? Tinha alguns caras que estavam de fora. O Kleber, o, o próprio Schröder, não sei se tem mais algum, mas, enfim. Só esses dois, cara, que formam um trio da NBA, Mo Wagner. Tem o irmão também do Mo Wagner, não tem? Que ele não tava. Acho que tem. Deve ser uma escolha de loteria do próximo draft. Ele é irmão do E o Von Wagner, o Bonga. Franz Wagner. É irmão. Ele levou toda a habilidade do outro irmão. Então. É duro. Ah, E, e o Bonga nem chegou a jogar, né? O Bonga, Isaac Bonga. o Marcelo tá falando no chat que o teu alemão é perfeito. Meu alemão é perfeito. Obrigado. Cara, eu não sei se Obrigado. tu tava vendo o jogo, não tava? Tava. Acho que ele Tinha não um, jogou, um não. cara, um cara que tava junto com o Wagner no garrafão que parecia o Porzingis, filho. Corte de cabelo igualzinho, filho. Não Maluco cheguei a ver. igualzinho.
Não cheguei a Caraca. reparar. Tipo, eu vi o finalzinho do jogo, pra não ser injusto, sabe? Porque eu cheguei em casa já bem tarde, vi o final do jogo, assim. Um pouco menos que o último quarto. Eu vi o jogo, eu vi o último quarto, vai. Eu Ah, vi o último cara. quarto do jogo. Eu acho que faltou ajuste da comissão técnica brasileira. Teve horas que Não, só o Varejão conseguia pontuar no garrafão e tudo mais. O Alex não fez um aham. jogo bom, né? Nem o Benítez. E a melhor formação tinha que estar o Caboclo em quadra pra tentar defender o Mo Wagner. Ele é um cara muito móvel e tudo mais. Cara que parou o Atetokounmpo, né? Hum. E, e junto com o Varejão. O Jorginho foi poupado, né, cara? Não entendi nada. O Jorginho não ter minutagem nesse jogo. Nem ele, nem o Lucas Poupado na Mariano. final. O Lucas Dias Poupado estava na mal final. também. O Huertas não estava bem. Um cara que estava muito bem e jogou pouco foi o Iago. O Iago estava jogando muito. Nos poucos O minutos, nos 14 Iaguinho. minutos que jogou. Ele foi MVP das finais do NBB e tudo mais. Quem foi Mas o MVP? O MVP da NBB foi o Jorginho? do Não, né? NBB ano passado. Não, o Jorginho foi ano Acho que foi o pivô. retrasado. Caralho, cara. Cãibra, cãibra, cãibra. E que isso, cara? Sente bem, tu? Tive cãibra, mano. Tô muito tempo sentado. Tô tendo cãibra. Desse ano foi o Lucas Mariano, pô, que também foi Então, poupado. Ele e o ele Jorginho não foram os jogou, né? poupados. Ele não jogou. Enfim, né, mano? Ah, O Marcelo tá falando eita aqui no chat da tua câimbra. é porque eu tive cãibra, mano. Eu tô muito tempo sentado. É foda. Câimbra no C, asterisco. É, aí a gente tem que terminar. Vamos terminar aqui rapidão. É, a gente tava falando do que mesmo? Fugir um pouco. A gente foi parar nas Olimpíadas, né? É, a gente tava falando do grego, né? Porque o Marcelo É, do falou aí grego, né? Enfim. das finais. É, Não, cara, do último jogo só, do que tava faltando das finais de Não, conferência. então, foi até um bom jogo do Atlanta, né? Cara, teve um, dois, três, quatro, cinco, seis jogadores passando de dois dígitos, mas não deu conta do jogo brilhante que o Middleton teve, né? Tipo, foi um excelente jogo. Ele fez 32 pontos com 16. Cara, essa sequência, assim, eu nunca vi nada parecido, assim. Talvez quem viu o T-Mac jogar naquele jogo de 13 pontos em 30 segundos tenha visto algum bagulho mais impressionante. Mas, pô, o cara meteu, acho que foi duas bolas de três, ou três bolas de três, e, e lance livre, e 6 pontos de field goal seguidos. Ou foram quatro bolas de três. Não, acho que foram três. Cara, tipo assim, bagulho assim, ridículo, irmão. Ridículo, ridículo, ridículo. Eu nunca vi algo parecido. Sem errar, a bola vinha na mão dele, ele arremessava, ele saiu. Simplesmente. Ele tinha 8 pontos no primeiro tempo e foi para 23 em um quarto. Ele meteu 15, não, 24 pontos em um quarto, ele meteu 16 pontos seguidos. Assim, coisa de doido. Atuação zaça do Drew Holiday, tanto defensivamente quanto ofensivamente, tava falando do Trae Young, e não teve uma boa partida, ele estava muito sacrificado, né? Ele estava arremessando bastante até, parecia um pouco afobado, mas acho que é muito porque ele acreditava que se uma bola caísse, ele ia achar o ritmo do jogo, ia chamar a torcida. Mas quem acabou sendo responsável por isso foi o Ken Reddish, né? O Middleton matava uma bola, o Ken Reddish tentava responder, estava quente no jogo. Teve uma hora que ele se empolgou, mas estava quente no jogo. Tipo, podia dar bola na mão dele de três, acho que ele matou umas quatro bolas de três só do segundo tempo para lá. Partidaça do Bobby Portis, muito boa partida dele defensivamente, assim, né? Para quem estava sem o Yannis, né? Ele conseguiu não substituir a altura, né? Obviamente, tá? Porque ia ser muito complicado, mas conseguiu substituir bem, uma substituição ok. E foi isso, assim, partidaça do PJ Tucker também. Pat Connaughton teve uma boa partida também. É, e acho que foi isso. É isso que eu lembro falando. A gente tinha dado uma pincelada já, a gente só perdeu o foco, mas a gente já tava falando desse último jogo, né? Sim, Mas, sim, sim. mas eu Não, acho tava que é só isso, mano. completando aqui agora. Sim, sim, mas acho que é isso, né? A gente conseguiu completar bem aqui tudo sobre as finais de conferência, até passamos um pouco no pré-olímpico e tudo mais, ficou bem completo. Então é isso, gente. Obrigadão quem escutou aí o podcast. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar. Também segue aí na Twitch. E tamo junto. Valeu! Valeu.